Olá, essa é a nossa sexta aula de algoritmos e lógica de programação. Eu sou o Nicolas e hoje a gente vai dar uma olhada no que seriam os laços de repetição, ou também conhecidos como loops de repetição, e por que essa estrutura é tão crucial e tão fundamental no aprendizado de vocês em lógica de programação. Então, pessoal, para responder a pergunta sobre o que seriam os laços de repetição, os laços são estruturas que repetem um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Cada repetição que é feita nós chamamos de iteração. Então, se um laço roda 5 vezes, ele teve 5 iterações. Os laços de repetição são essenciais em qualquer linguagem de programação e nos ajudam a economizar tempo e escrever códigos mais limpos. Como algumas de suas principais características, nós temos os fatores de execução múltipla, afinal, podem repetir blocos de código, eficiência, pois evitam repetições manuais, né? Se eu quero exibir uma mensagem 10 vezes, eu não preciso copiar e colar essa mensagem 10 vezes. Eu posso simplesmente fazer um comando pedindo para o meu programa repetir essa mensagem a quantidade de vezes que eu quiser. Temos também o fator iteração, onde cada repetição é uma iteração. E nós veremos nessa videoaula 3 tipos de estruturas de repetição, sendo eles while, do while e for. Pessoal, antes de nos aprofundarmos de fato nas estruturas de repetição, tem um conceito que precisamos entender bem: o incremento e o decremento. Eles servem para alterar o valor de uma variável dentro de um laço. Então, por exemplo, se no laço de repetição eu tenho uma variável chamada i, eu gosto de utilizar o nome i porque ela me remete à iteração, ou seja, repetição. I significa que eu estou aumentando o valor da minha variável i em 1. Já i menos menos diminui 1 da minha variável i. Isso é muito usado nos laços, porque é assim que a gente avança ou recua nas iterações. E se a gente esquecer de atualizar essa variável, o laço pode nunca parar. Aí a gente tem um problema onde o nosso looping se torna um laço infinito. Bom, o primeiro laço que nós vamos ver é o laço while, que em português significa enquanto. É importante ressaltar, pessoal, que o while primeiro verifica a condição antes de executar o bloco de fato. Ou seja, se a condição for falsa, o bloco nunca será executado. Então, novamente, enquanto uma condição for verdadeira, ele continua repetindo. A sintaxe do while é bem simples. Basta digitar while, definir uma condição e em seguida um bloco de código ou comandos serão executados de acordo com a condição que foi estabelecida. E prestem atenção no seguinte: se por acaso a condição já for falsa logo de cara, o laço nem começa a rodar. Aqui nós temos um exemplo prático com o while para demonstrar melhor como que funciona esse looping de repetição. Notem o seguinte: nós começamos com a variável i valendo 1 e vamos imprimindo os valores de i até chegar em 5. Cada vez que o código roda, temos uma nova iteração. E reparem bem, estamos usando i++ para avançar. Esse é o conceito do incremento que eu comentei agora há pouco. E é claro que para melhorar a visualização e a compreensão do código, eu vou estar inserindo ele lá no nosso ambiente de desenvolvimento em C, na nossa IDE, deve ser mais. Bom, pessoal, já estamos no nosso ambiente de desenvolvimento com o nosso código na tela. Recapitulando então esse código aqui com vocês, a gente começa declarando a nossa variável i e inicializando ela, fazendo com que a nossa variável receba o valor de 1. Após isso, nós temos o nosso laço while e a condição do nosso laço. Qual é a nossa condição? Enquanto i for menor ou igual a 5, executamos esse bloco de lógica aqui. Esse bloco diz o seguinte: a gente vai imprimir
o conteúdo dentro da variável de i, e logo em seguida teremos o incremento, representado pela linha i mais mais. Então, basicamente, o que acontece, pessoal? Já como a gente tem o valor de 1 na variável i, ele entra dentro da nossa condição do while, até porque 1 é menor do que 5. Sendo assim, iremos entrar dentro desse bloco de lógica, iremos imprimir a variável i, e em seguida o incremento fará o nosso i valer 2. Antes de sair do laço de repetição, ele faz uma nova verificação. I é menor ou igual a 5? Já como no nosso cenário aconteceu uma iteração onde o i está valendo 2, a condição ainda é verdadeira, pois i ainda é menor que 5. Então, uma nova iteração acontecerá, onde nós iremos imprimir a variável i e, em seguida, incrementar novamente mais 1 nessa variável. Quando a nossa variável i chegar no valor de 5, 5 não é menor do que 5, mas é igual. Ou seja, a iteração acontecerá novamente. Só que dessa vez, quando chegarmos no final dela, i valerá 6. Com o nosso i valendo 6, aí sim, a condição não será mais verdadeira, pois 6 não é nem menor nem igual a 5. Com a condição do nosso while sendo falsa, não iremos entrar mais no looping de repetição e o programa seguirá para o próximo passo, que no caso é o encerramento do algoritmo. Com o programa compilado e executado, o resultado é esse. Então, no início, a nossa variável i valia 1. Após a primeira iteração acontecer, houve o incremento, fazendo assim com que a variável i valesse 2. Em seguida, houve a verificação. 2 é menor ou igual a 5? Sendo a condição verdadeira, houve novamente outra iteração, fazendo assim com que i valesse 3. E assim foi se repetindo até que o laço estourou, quando o valor de i chegou a 6, pois a condição se tornou falsa. A ideia de looping de repetição no início pode parecer algo meio confuso, mas vale sempre ressaltar que, além da teoria, fazer exercícios para reforçar o aprendizado é sempre essencial. Pessoal, o próximo laço de repetição que a gente vai ver é o laço do while. Qual é a diferença entre ele e o while? A diferença do while para o while comum é que dessa vez nós primeiro executamos uma lógica, ou seja, nós primeiro executamos comandos e apenas depois de executar a gente verifica se a condição é verdadeira ou não. Então, mesmo que a condição seja falsa, o meu programa, ao menos uma vez, vai executar comandos. O do while, trazendo para uma tradução nossa, seria algo semelhante a faça enquanto. E assim como o while, o laço só vai parar de iterar quando a condição for falsa. Em resumo, o do while é muito útil quando a gente precisa que o código rode ao menos uma vez, como num menu, por exemplo. Estamos aqui novamente na nossa IDE, e dessa vez eu trago um exemplo muito semelhante ao último mostrado em while, com a diferença de que, ao invés de incremento, estamos fazendo dessa vez um decremento, ou seja, estamos diminuindo o valor da variável i. O nosso código vai começar com a declaração da variável i valendo 5, e logo em seguida o do while já vai executar esses comandos, o printf para imprimir a variável e o decremento dela aqui, i menos menos. Como eu mencionei anteriormente, o do while executa direto, e depois da execução, ele verifica se a condição é verdadeira. Sendo assim, na nossa condição nós especificamos que, enquanto i for maior ou igual a 1, nós executaremos esse bloco de código. Ou seja, 5, sendo maior do que 1, fará com que a gente retorne para o nosso do, imprima a variável na tela e aconteça o decremento. Com a variável valendo 4 agora, 4 continua sendo maior do que 1. Ou seja, haverá outra iteração, fazendo com que a variável vire 3
e assim sucessivamente. Pessoal, após executar o programa, a gente pode perceber que o nosso algoritmo funcionou, afinal, estamos exibindo dos números de 5 até a 1, contagem regressiva, né, conforme a lógica do nosso programa, com a nossa variável de repetição i começando com 5, entrando no laço do do, imprimindo na tela primeiro e após fazendo um decremento, ou seja, enquanto o i continuar sendo maior do que 1, haverá novamente um decremento, né, uma outra iteração, e assim consecutivamente, até que a nossa condição seja falsa.